E tá chegando a hora de se definirem os 4 primeiros colocados do Grupo B da Série C. Nesse momento faltam 3 jogos para cada equipe. Já estamos na 15ª rodada e ninguém se classificou no Grupo B. Enquanto no Grupo A, o Sampaio Corrêa já garantiu uma vaga. Nesse momento, 6 equipes brigam diretamente pela vaga. Equipes que já entraram no G4, já saíram do G4, já foram líderes. E tem mais 2 que matematicamente ainda têm possibilidade de classificação. Então, bora conferir como é que tá essa briga pelo G4 do Grupo B da Série C. Já que você já tá vendo esse vídeo, clica no like, se inscreve no canal e já comenta aí quem tu acha que vai se classificar para o mata-mata e quem tu acha que vai subir também. Comenta aqui embaixo. Então bora começar falando logo da classificação. O líder atualmente é o Juventude, que tem 24 pontos, seguido do São José, que também tem 24, mas perde nos critérios de desempate. Terceiro é o Volta Redonda, com 23 pontos, um a menos que os líderes. E que fechando o G4 está o Ipiranga com 22 pontos. Mesma pontuação que o Remo, mas o Ipiranga também vence nos critérios de desempate. E em sexto, o Paysandu com 21 pontos. Essas 6 equipes estão brigando diretamente. O Paysandu já entrou no G4, o Remo já chegou a ser líder, o Ipiranga entrou recentemente no G4, então esses 6 times estão se movimentando muito. Mas não só eles estão na briga, também temos mais 2 aí que, querendo ou não, estão vivos pelo menos até essa rodada. O Tombense, que é o 7º colocado com 17 pontos, sobreviveu e ganhou vida após a vitória sobre o Remo aqui em Belém. E o Boa Esporte, que apesar de ser o primeiro time fora da zona de rebaixamento, fora do Z2, é um time que matematicamente ainda tem possibilidade de classificação, mesmo que elas sejam muito remotas. E para se classificar, a equipe precisa de um objetivo, de uma pontuação ideal. E desde que a Série C tem esse modelo, desde que ela tem esse formato de 2 grupos de 10, que foi lá em 2012, a primeira edição, existe uma média de classificação. De 27 a 29 pontos, é quase certeza que o time consiga se classificar. De 30 para cima é certeza absoluta, só se o time tiver muito azar realmente. E de 26, 25, 24, existe uma remota possibilidade, mas ela é muito pequena. Mas mesmo assim, existe. Então, os times têm que pelo menos alcançar essa média aqui para conseguirem uma classificação. Para o Juventude e para o São José faltam apenas 3 pontos. Ou seja, mais uma vitória, eles já chegam muito perto da classificação, muito perto mesmo. Se empatar logo depois disso, então é quase certeza que um dos 2 pelo menos se classifica. Para o Volta Redonda, faltam 4 pontos para chegar aos 27, que seriam necessários 2 partidas, mas apenas uma vitória e mais um empate ali, já botaria o Volta Redonda quase classificado. Ipiranga e Remo precisam de 5 pontos, o que já é uma dificuldade a mais, porque se eles empatarem um jogo, eles não podem perder outro. Porque se eles perderem, vão ficar uma situação muito delicada. E para o Paysandu, pior ainda, porque o Paysandu precisa nesse momento de 6 pontos para garantir os 27. E precisa de 8 para chegar aos 29. E matematicamente é impossível o time conseguir 8 pontos em 3 jogos. Ou consegue 6, 7 ou 9, não consegue 8 ali. 6, 7, claro, se conseguir vitórias e mais um empate ali, 9 se vencer as 3 últimas partidas. Então a situação para o Paysandu está mais difícil que os outros. O Paysandu é um time assim, que não pode perder de jeito nenhum. Se perder vai se complicar ainda mais. Se tu és bom de matemática, tu já percebeste que Tombense e Boa Esporte não conseguirão chegar de jeito nenhum aos 27. Mas como eu falei, é possível se classificar abaixo disso. Mas eu acho que 25, 26 ali já é com muito esforço. 24 eu acredito que não vai dar para se classificar nesse grupo. O Tombense pode chegar no máximo a 26 pontos. Se vencer todos os 3 jogos, consegue ele se aproximar da média, consegue principalmente assustar muita gente ali na frente. E o Boa Esporte, apesar de ter uma remota chance, consegue chegar a 25 pontos se vencer todas as partidas. Ou seja, esses 2 estão vivos e é bom todo mundo tomar cuidado com eles, porque o histórico da Série C já mostra que equipes aparecem do nada, conseguem classificação. Outras já acho que estão praticamente salvas do rebaixamento e caem na última rodada, como aconteceu com a América de Natal em 2016. Então tem que tomar muito cuidado com o Boa Esporte e Tombense. A sorte, vamos dizer assim, dos adversários é que Boa e Tombense se enfrentam na última rodada. Então os dois juntos não conseguirão a classificação.
Quem percebeu que tem um 10 aqui e um monte de risco, parecendo uma bagunça, parecendo uma loucura, isso significa o número de confrontos diretos entre essas 8 equipes. Ou seja, esses 8 times vão se encontrar em 10 das últimas 15 partidas que vamos ter no grupo B da Série C. São 5 partidas por rodada e teremos mais 3 rodadas adiante. E é curioso perceber que algumas deram um pouco mais de sorte, vamos dizer assim, e outros deram um pouco mais de azar. Por quê? Porque equipes como o Juventude vão ter 3 confrontos diretos com essas 8 equipes, com as outras 7 equipes. E o Paysandu, por exemplo, vai ter só um, que vai ser justamente o clássico contra o Remo. Ou seja, a tabela pode ajudar um time ou pode ajudar outro. Como o nosso amigo do Enos Queiroz falou, a tabela do Paysandu é um pouco mais acessível nesse momento que a do próprio Remo, por exemplo. O Remo vai enfrentar a Volta Redonda, vai enfrentar São José e depois ainda vai enfrentar o Paysandu. Então, teremos muitos confrontos diretos. Isso pode significar uma coisa. Ou vamos ter muitos pontos ali em cima. Por exemplo, se tiverem muitas vitórias, essa taxa de classificação vai aumentar. Ou teremos muitos empates. O que pode ocasionar ali uma redução. Por exemplo, um time com 26 pontos, 25 pode se classificar se tivermos muito empate nesses confrontos diretos. Então, bora analisar aí a tabela de cada equipe, quem que cada equipe vai enfrentar e vamos ver como é que está o futuro de cada um desses times. O Boa Esporte, que tem 16 pontos, vai enfrentar o São José em casa, o Ipiranga fora e o Tombense em casa. O Tombense, que tem 17 pontos, vai visitar o Juventude, vai receber o Atlético Acreano, que é um jogo mais fácil, e vai visitar o Boa Esporte ali naquele clássico regional. Esse jogo aí deve matar uma das 2 equipes se ainda estiverem brigando pela classificação. Já o Paysandu vai receber o Atlético Acreano em casa, vai visitar o Luverdense, Atlético e Luverdense, que são os atuais times que estão na zona de rebaixamento, mas até lá o Luverdense pode sair, por exemplo, pode ser o jogo da vida do Luverdense, inclusive, o que pode tornar as coisas mais difíceis para o Paysandu, e pega o Remo no clássico em campo neutro. O Remo vai visitar o Volta Redonda que é um time extremamente difícil de ser batido fora de casa. O Remo vai receber o São José que é um time um pouco mais fácil quando é visitante, porque lá é muito mais difícil vencer o São José. Inclusive o São José é um dos melhores mandantes da competição e encara o pesadíssimo clássico na última rodada. Eu acredito também tem grandes chances de, nessa última rodada, Remo e Paysandu eliminarem um ao outro ou apenas um time se classificar. Eu espero que não, mas eu acredito que tem grandes chances disso. O Ipiranga, que tem 22 pontos, assim como o Remo, vai visitar o Luverdense, vai receber o Boa e vai visitar o Juventude também em um jogo regional. É um jogo bem difícil pro Ipiranga, mas ele pode chegar lá já classificado, por exemplo. Se vencer Juventude, se vencer Luverdense e Boa, já chega a 28 pontos e pode encarar o Juventude. Então a tabela do Ipiranga também não está muito difícil assim, mas tem que fazer pontos antes de encarar o Juventude. O Volta Redonda acredito que tem uma das piores tabelas daqui para frente. Apesar dele receber Remo e Juventude casas logo em sequência, vai ser uma sequência pesada, porque Remo e Juventude não são qualquer equipe. E ainda vai visitar o São José fora. São José que é um dos melhores, é o melhor mandante da competição. Então, realmente muito difícil essa tabela do Volta Redonda, que tem 23 pontos. E o São José, que é o vice-líder com 24 pontos atrás do Juventude pelos critérios ali, vai visitar o Boa Esporte, vai visitar o Remo e volta para encarar o Volta Redonda dentro de casa na última rodada. É uma tabela perigosa também, porque o São José pode perder pontos fora de casa, São José que é um visitante muito ruim, e ter que jogar a vida contra o Volta Redonda, que já pode vir de uma sequência boa, de uma sequência ruim, de uma sequência com certeza difícil dentro de casa. Então vai ser realmente um jogo bem interessante esse Volta Redonda e São José. E o líder Juventude encara o Tombense em casa, visita para enfrentar o Volta Redonda e duela contra o Ipiranga em casa novamente na última rodada. É uma tabela mais ok, não vejo grande dificuldade nessa tabela do Juventude, mas também é um pouco perigosa, porque se, por exemplo, não conseguir a classificação, pode pegar um Ipiranga, se precisar da vitória, é muito difícil vencer o Ipiranga dentro de casa. O Remo e Paysandu sabem muito bem disso, como o Ipiranga consegue se fechar, e o Ipiranga inclusive meteu 4 gols no Juventude no jogo do turno. Então, realmente a tabela do Juventude também pode se complicar se o time não conseguir a classificação ali antes. E aí,
que vocês acham que vai dar nessa classificação? Não esquece de comentar aqui embaixo, hein? Vocês acham que o Paysandu realmente tem uma tabela mais acessível? Ou o histórico do Paysandu de ressuscitar os adversários pode tornar isso mais difícil do que, por exemplo, a tabela do Remo? Então, comenta aqui embaixo se vocês gostaram. Não esqueça de curtir, se inscrever no canal, clicar no sininho também, que aí quando surgir vídeo já notifica vocês. E você vai fazer parte da arquibancada do Toró Tático. Valeu!